O sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Pode parar que é o pato. Olha que pato. Pois é, eu adoro aparecer. Titio, bom programa. Esse pato, minha gente querida, cá estamos nós mais uma vez para a apresentação do nosso programa, né? Um abraço grande a todos vocês. Faz friozinho aqui no Rio de Janeiro, gozado está com sol, né? Nublado, evidentemente, pode ser que venha chuva ou não, mas realmente foi um dia frio. Começou em torno de 16 graus na parte da manhã para o Rio de Janeiro, e depois não, agora já está em torno dos 20 graus por aí, 19, 20. Então um abraço grande do tamanho do Brasil para todos vocês, para Elvira Araújo, minha amiga querida, Alex Nights, Luiz Henrique Oliveira, na escuta do programa. Valeu, Luiz Henrique. E daqui a pouco vão chegando todos os amigos, na medida em que for passando na tela, a gente vai falando o nome de todos eles, né? Eu queria até mandar um abraço para o Márcio Assis Brasil, né? Que eu coloquei que eu ia entrevistar, falei para ele que eu ia entrevistar no dia de hoje, o desembargador, a respeito dessa situação daquela moça que disse que foi estuprada pelo empresário e que foi muito maltratada no julgamento, independentemente da resolução, e a resolução foi absurda, porque, na verdade, absolveram o cidadão, e agora o CNJ está entrando no meio, né, para que realmente haja uma investigação sobre a conduta do juiz que inocentou o empresário em Santa Catarina. E havia comentado, o Márcio até comentou, porque eu botei assim, essa coisa do estupro sem dolo, isso não existe, né? Então, isso não foi mencionado no julgamento, mas foi mencionado por vários coleguinhas da imprensa e outros que colocaram e tal, e na verdade isso aí não tem sentido de ser, né? Mas a entrevista não será hoje, a entrevista será amanhã com o desembargador José Augusto Araújo Neto, que vai dar a sua opinião a respeito disso, uma opinião mais do que abalizada, tá bom? Outro sim, nós estamos acompanhando aí, como todo mundo está acompanhando, a eleição dos Estados Unidos, não é isso? Então tem gente que às vezes se surpreende. Outro dia a Marichal, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, disse, olha, não tem nada com isso, viva o Brasil e tal. Não, todos nós, eu respeito a opinião, mas não concordo com ela não. Todos nós temos a ver, porque primeiro, os Estados Unidos são os nossos segundos parceiros comerciais. Acima dos Estados Unidos, somente a China. E evidentemente que nós temos um presidente que se posicionou favorável ao Trump. Então, se o Trump ganha, nada muda, fica tudo como antes do quartel de Abrantes. Mas se ganha o Biden, vai precisar de uma outra estratégia. Então, evidentemente, para que se continue o bom relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando das duas maiores potências do mundo. De um lado, a China, que é comunista, mas que tem também territórios meio capitalistas, como o caso de Hong Kong e Macau, e do outro lado, os Estados Unidos. Então, tem muito a ver com a nossa vida. E, notadamente, agora que nós estamos saindo, nem saímos ainda da pandemia, estamos em plena pandemia, mas poderemos, quem sabe, sair se tiver a tal vacina, e evidentemente nós temos que enfrentar o ano que vem. O ano que vem não será fácil para brasileiro algum. Por quê? Porque todo esse dinheiro que foi, digamos assim, dado a todo mundo por necessidade de ajuda, segundo até o ministro Paulo Guedes, foi dado através de endividamento. E isso mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado da população. Então é um negócio que é muito complicado, sim. Presentemente, de acordo agora, às 4 da tarde do dia 4, né, nós estamos tendo, eu estou acompanhando aqui pela CNN, né, nós temos para o Biden, né, porque como é que a eleição dos Estados Unidos é uma complicação, mas dá para entender mais ou menos, né? Eu sinceramente eu acho o nosso método muito melhor do ponto de vista, a maioria vai e ganha e tchau. Lá não.
Lá cada estado tem um número de delegados. Esses delegados é que darão maioria ou não ao candidato eleito à presidência. E o curioso é que não são iguais os delegados. Por exemplo, a Flórida é um super estado que dá 29 delegados. Nesse caso, esses 29 delegados já foram para o Trump. Por quê? Porque a maioria, parece que o resultado foi 2% a mais para o Trump, e aí 2% levou todos os delegados. Então isso que seria um divisor de águas não está sendo, porque em estados que são considerados estados da ferrugem, porque tinha muita indústria, agora está tudo na ferrugem, como Wisconsin, Michigan, Ohio, enfim, esses estados estão surpreendendo, né? Então, por exemplo, Arizona está sendo uma surpresa com o Biden na frente. Vai terminar na frente? Não se sabe. Esses estados ferruginosos, da ferrugem, eles têm uma soma razoável de delegados. Então, como é que é isso, Fernando? Eu quero entender. É o seguinte, vamos supor, você é Trump, né? Você vai e vota no Trump. Muito bem, eu sou Biden, eu vou e voto no Biden, tá? Então, digamos que nós que votamos no Biden sejamos 51%. Os que votaram no Trump seriam 50%. Isso num estado, né? Então, 51 leva todos os delegados do estado. Quer dizer, pouco importa a diferença. E pode haver casos em que a pessoa ganhe num estado que tem menos delegados e de nada adianta, porque vai levar menos delegados e o outro que teve uma votação maior acaba perdendo a eleição. Deu para entender? Eu sei que é difícil. Aconteceu na eleição passada com a Hillary Clinton. Ela teve mais votos do que o Trump e, no entanto, o Trump teve mais delegados. Por exemplo, se fosse só na Flórida, onde até o Biden teve um crescimento de 12% com relação à última eleição, mas não levou. Então, todos os delegados da Flórida foram para o Trump. Mas nada está definido, porque na soma de tudo que está se apurando nos Estados Unidos, nesse momento, às 4h07 da tarde do dia 4 de novembro, o Biden tem 227 delegados e o Trump tem 213 delegados. Está ali, está ali. Mas quem atingir 270 delegados estará eleito presidente dos Estados Unidos. Então, é aquela história, ainda tem muita coisa para ser apurado, né? As pessoas estão, assim, de barbas de molho, porque não se sabe se vai ser mantida essa distância pró-Biden ou se, de repente, o Trump vai virar na apuração, notadamente, dos votos. 90 e tantos milhões de votos votaram pelo correio, que é uma coisa que aqui no Brasil não pode, né? Então, dificilmente já houve fato, o pessoal está votando processo para ver se resolve alguma coisa. O Trump diz que vai alertar os seus advogados que pode haver fraude, mas é raríssimo a situação de fraude nos Estados Unidos. E uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu queria comentar com vocês, é que o delegado não tem pensamento próprio, né? Vamos supor que eu fosse um delegado, né? E eu quisesse votar, a exemplo do que dei, no Biden, por exemplo. Mas no meu estado ganhou o Trump, o meu voto vai para o Trump. Quer dizer, então o delegado simplesmente o cara de nome, né? Porque ele não tem vontade pessoal. Essa é a história dessa apuração norte-americana, todo mundo fica ansioso para saber, e na realidade alguns acham, e eu também acho que é muito pouco, confuso e pouco democrática, mas de qualquer maneira vamos aguardar para ver, né? Aquele que for eleito, tomara que venha a ser, digamos assim, muito bom para os Estados Unidos e obviamente para o Brasil, né? O que a gente espera mais. Janimere, abraço para você, Denise Guzmán. A Janimere dizendo lá, o povo vota, mas quem decide são os delegados. Pois é, mas delegado não decide nada. Ele apenas é delegado. Olha só, ele foi eleito delegado, Fernando Serra é delegado. Aí não adianta eu querer o candidato A, porque se no estado que eu for votar ganhou o B,
o meu voto, sem que eu fale absolutamente nada, vai para o B. É uma complicação, né? Eliane Santos, abraço para você também, querida. Edson Fagundes, Graça Duarte, olha só. Eliane Faixas, alô Eliane. O Fernando Veloso está assistindo a gente. Muito bem. Nós vamos agora conversar com o nosso amigo que tem um site que é badalado. Aliás, é uma página do YouTube, é Audiência Carioca. Eu vou conversar agora com o Eduardo. Aliás, hoje, gente, hoje eu vou tentar falar ainda com um advogado muito amigo meu que participa eventualmente aqui do programa, que é o Leonardo Branco. O Leonardo Branco está ao lado da sua Érica, lá em Matias Barbosa. Ele advoga no Rio, mas ele passa os fins de semana numa bela casa que tem lá em Matias, e ele está aniversariando hoje. Então, ao Leonardo Branco, os meus parabéns. Bem, nós estamos aqui, né, com o nosso amigo, só que aqui você ficou de cabeça para baixo. Léo, se puder só dar uma... Aê, valeu! O Leonardo Branco da Audiência Carioca. Vamos saber as notícias que ele tem para falar para a gente, né? Então, estou virando aqui. Alô, Léo, boa tarde, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Léo. Será que ele não está me ouvindo? Opa! Eduardo. Ih, eu falei Leonardo? Falei, meu Deus do céu, tô com o Leonardo na cabeça, que ele acabou de ligar para mim. Desculpa, querido. Eduardo! Diga lá, vai lá. Eduardo, tudo bem, querido? Eduardo Moura. Sabe o que é? Eu estava acabando de falar do aniversário do Leonardo Branco, que é advogado e que participa do nosso programa, e mandei um alô para ele. Aí ficou na cabeça, de qualquer maneira, me desculpa, eu não poderia me equivocar, mas é programa ao vivo, né? Mas, Eduardo, o que você manda? Pois vamos falar aqui, Fernando, da despedida do Veiga, né? Acabou de ser sepultado nesse momento lá em São Paulo, a despedida do intérprete do Lucas, 47 anos, muito jovem, morreu de um AVC no último domingo. Quando amigos encontraram ele já falecido dentro de casa. O corpo foi liberado na segunda-feira. Houve uma despedida aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Ele tinha comprado uma casa lá na Barra, o Fernando, e era o xodó do Veiga. Tanto que ele estava relutando para não ir para São Paulo. Mas você lá, diante da situação da pandemia, por conta lá que a Ana Maria precisou voltar para Paulo. E o Tom foi velado na casa dele aqui na Barra da Tijuca e foi enterrado numa cerimônia apenas 10 pessoas tinham que entrar de cada vez, não foi público, no cemitério Horto Florestal lá na capital. E aí foi a última despedida dos familiares do Tom Veiga. Lamentável, né, Fernando? Um lamento. Não, sem dúvida. A gente até às vezes andava pro Louro e não dava nem para lembrar que ele era por dentro, não é mesmo? É verdade. É uma pena, uma perda, né, artística. E agora as pessoas estão pensando o que a Ana Maria vai fazer, né? Muito provavelmente vai ficar um tempo sem ter qualquer tipo de contraponto, né? E vamos torcer para que, de repente, tudo siga em frente, mas é muito difícil, porque ela era um personagem muito simpático e tinha o talento do Tom Veiga, que, sem dúvida alguma, dava uma graça toda especial. Alguém me disse com certeza que o Tom Veiga era a alma do papagaio, né? Enfim, faz parte da vida. Mas e aí, amigo, o que mais? Desculpa aqui que eu tenha posto na câmera que eu estava ajeitando o telefone. Então, só para completar essa situação da Ana Maria, a Ana já informou que vai continuar, vai ter um em homenagem ao Louro ainda durante um bom tempo, no Mais Você. Certo. Que bom. Todas as homenagens, e na semana que vem, a partir da semana que vem, volta a rotina do programa, mas será sim homenagens ao Louro. Eu acredito que a Ana vai superar assim, mesmo essa nova fase do programa. A Ana é uma guerreira, né, Fernando? Ela é uma guerreira, ela enfrentou tantas coisas aí no campo da saúde. Acho que ela é claro, o Louro fazia muita parte desse espetáculo, desse show.
ela vai superar sim. E é uma excepcional comunicadora, né? Inegavelmente, né? Então Vamos todos rezar a prece de... aí a gente fica na torcida para que tudo funcione bem. Sim, sim. Mas uma outra notinha aqui, o Fernando Sérgio, o Cristiano Santos, o radialista Cristiano Santos, está internado desde o fim da última semana. Cristiano, vocês lembram, nós falamos aqui algumas vezes, sim, no início da pandemia, Cristiano foi internado com coronavírus, ficou curado do coronavírus, mas na última semana, o Cristiano, nas últimas semanas, 6 semanas, o Cristiano estava sofrendo com fortes de cabeça. Sim. Eu comecei com o Fernando Sérgio, com o Cristiano Santos no fim de semana. Ele está bem, ele está lúcido. Essas dores têm sido muito constantes, 6 semanas, para você ver. Olha, ele chegou a dar entrada em emergência, mas não via diminuindo as dores, e aí a equipe médica chama para investigar. Ele está tomando medicamento, conforme o medicamento ingerido, as dores diminuem. Ele vai fazer um exame, até um nome difícil, ressonância. Ele vai fazer esse exame, estava marcado para uma angiorressonância. Eu vou explicar por quê. Estava marcado hoje esse exame, mas ficou para amanhã. Então o Cristiano vai continuar mais uns dias internado. Porque eles vão investigar, o Fernando Sérgio, se é uma enxaqueca, essa dor de cabeça, até mesmo uma trombose venosa cerebral. Vale lembrar que muitas pessoas que tiveram coronavírus, inclusive até o jornalista da Globo, gente, me fugiu o nome dele agora, que faleceu, o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo. Teve essa trombose venosa cerebral. Então, vai investigar tudo direitinho, ele está bem, está lúcido, vai fazer o exame, e depois de fazer o exame, ele deve ter alta da angiorressonância. Enquanto isso, nos últimos dias, desde a segunda-feira da semana passada, o Cristiano tem sido substituído por outros comunicadores lá da Rádio Tupi. Perfeito. Tomara, queira Deus, que não seja nada demais. Quero aproveitar para mandar um abraço com o Cristiano. Eu vi nascer o Cristiano ali como comunicador na Rádio Tupi, chegamos a trabalhar juntos, e é um querido amigo e bom comunicador, sem dúvida. Mas e aí? A audiência carioca está bombando? Tá lá no YouTube e também nosso site, audiênciacarioca.com.br, nosso canal no YouTube, para vocês se inscreverem lá. Tem um vídeo que a gente fala sobre o Carnaval. O Carnaval, que aqui no Rio de Janeiro 2021 vai ser bem diferente. O portal tá lá no YouTube também para vocês conferirem, Fernando. Tá certo, tá certo. Eduardo, muito obrigado, amigo. Olha, um abraço grande. Igualmente, até a próxima. Até a próxima. Pois é, esse é o Eduardo Branco, eu recomendo, viu, o site dele, né? Na verdade, no YouTube é um canal, né? O canal Audiência Carioca. E tem um trelelê que está rolando aí entre o Siqueira Júnior, que esse cara é uma figura, né? Você pode até questionar os posicionamentos políticos dele, mas inegavelmente ele, no sentido popular, comunica bem, comunica muito bem. E ele, de repente, se tornou um fenômeno de audiência, né? Mas aqueles fenômenos de audiência mais antigos, né, se alguns deles, como a Xuxa, se irritaram e está havendo uma quase, chega a ser até uma contenda judicial. Por quê? Porque o Siqueira Júnior, dentro daquele espírito estranho de trabalho, que é meio popularesco demais, né, ele deu uma notícia de um cidadão que estava traindo a mulher com um burro, né, digamos, ou com uma égua, não sei. E colocou isso de forma engraçada e usou os seus companheiros ali para fazer a encenação da situação, né, de alguém traçando o animal. E aí as pessoas que realmente se importam com o animal, puxadas até pela Xuxa, a Xuxa colocou um protesto, né, no Face, também no Instagram, dizendo que isso é crime, que a zoofilia é crime, né? É verdade. E aí o Siqueira Júnior respondeu dizendo que também a pedofilia
é crime, que ela, quando novinha, isto é um absurdo, viu? Me perdoe, ô Siqueira, na verdade, isso aí, quem faz esse argumento, pelo seguinte, no início da carreira da Xuxa, quando essa menina tinha 18 anos, por aí, ela fez um filme pseudo-erótico, em que ela aparentemente estava transando com um garoto de 12 anos. Na realidade, aquilo pode ter sido um erro, pode eventualmente... aliás, o filme é muito ruim, né? O diretor não merece nem referir o nome dele e tal, mas era a menina começando a carreira e aquilo ali foi, digamos assim, foi fictício, não houve relação, né? E olha, depois que ela estourou, que ela fez sucesso, talvez ela nem se lembre, mas eu estava na Manchete em 82, né? E eu me lembro da Xuxa chegando, mocinha ainda, chegava de táxi para poder fazer o programa e tal, e não tinha nem toda aquela projeção. Depois, méritos próprios, ela passou uma época que era unanimidade no Brasil, né? Notadamente na Rede Globo, e depois foi para a Record, onde já talvez não tenha a mesma audiência, mas a projeção é a mesma, né? Então o que ela falou é verdade, quer dizer, penso eu que você fazer piada com um animal que não pode reagir é uma coisa que realmente ela tem lá o seu lado, tem lá a sua razão, né? Há quem diga que o Siqueira, na verdade, ele criticou o ato sexual de um homem contra aí é contra mesmo, né? O animal, não é nem é contra o animal, né? Mas apresentando a piada. Agora ela criticou o fato de se expor isso, né? E daí ficam, me parece, houve vários, até a Ana Maria Braga entrou dizendo que isso, zoofilia é crime, né? Então a gente tem que parar para pensar, para analisar e tal, que há coisas melhores de se fazer, não é? Do que simplesmente você apresentar uma forma grotesca a fim de tirar uma risada do outro lado da tela. A meu ver, enfim, vamos ver no que vai dar isso. Isso colocado, isso posto, né? Também tem uma notícia, eu quero conferir aqui, você vai me dar licença, porque eu quero conferir aqui no meu celular, que é meu objeto de trabalho, que eu quero dizer isso aí muito, muito seriamente, né? Porque é uma notícia importante, sabe, de um amigo, de muita gente, tem mais fãs do que amigos, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, faz lama, a gente está subindo aqui para ver. Agora me fugiu, mas é aquele cantor, daqui a pouco eu vou dizer a respeito, é melhor, eu vou ter que achar aqui com calma. Então, já que falamos desse imbróglio todo, vamos fazer o seguinte, logo aqui na abertura, daqui a pouco eu vou voltar com mais uma atração para você, mas agora eu vou trazer aquele momento de oração, que eu tenho feito geralmente no final do programa, mas já que falamos no tom, né, que foi o rapaz que deu a voz ao Louro José, né? Então, por que não fazermos desse minuto a oração, né? Inclusive pedindo evidentemente força para a nossa querida Ana Maria Braga também, aliás, todas as pessoas que conheceram o Tom, né? Vamos lá. Esse é o momento da oração, daqui a pouco a gente volta. Que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente querida, olha, eu confesso a vocês que esse ano acho que não vai deixar muita saudade, ou quase nenhuma saudade, a não ser dos entes que se foram aí, deixa assim muita saudade, né? Por que eu estou dizendo isso? Olha, tá vendo? Está entrando eleição aqui direto, segue indefinida, já sei, tá bom. Então o que eu digo é o seguinte, porque é um ano muito difícil mesmo. Eu me lembro, ontem eu conversava com alguns amigos e a gente lamentava os colegas que perdemos, por exemplo, lamentamos profundamente o Jimmy Hall, grande comunicador, querido amigo, galã, né? E que lamentavelmente foi vítima da Covid. Pois bem, o Paulinho, que é um dos principais cantores do Roupa Nova, o Paulinho infelizmente, ele foi internado por um problema, depois lá na internação ele pegou o Covid, né? E agora eu estou sabendo, notícia de última hora, que o Paulinho foi entubado. Teve um agravamento de saúde e foi entubado. Então, aproveitar esse momento de oração e pedir para todos nós que possamos orar pelo Paulinho, que, salvo engano, mora aqui pertinho, inclusive, né? Baita de um cantor, responsável pela maioria dos sucessos do Roupa Nova, né? E ainda ontem o conjunto, né, a assessoria de imprensa, colocou uma nota dizendo a situação dele e tal, mas não dizia do entubamento. Esse tal do entubamento, ele sempre preocupa. Daqui a pouco eu vou ter aqui o Dr. Silvio Provenzano, até hoje eu já falei com ele. Eu vou saber disso, porque há uma desconfiança por parte das pessoas de que quando a pessoa é entubada é de difícil solução, né? Então eu estou pedindo aqui a Deus e a quem possa pedir pela saúde do Paulinho, esse grande cantor do Roupa Nova, né? E tantos outros que nesse momento devem estar passando por essa dificuldade e que por serem anônimos a gente não tem conhecimento, né? Não é só por esse, mas é um ano difícil, né? Sem dúvida alguma, para todos nós. Quero mandar um abraço para o Thiago Luz, né? O Alex Knights, a Elvira Araújo, o Luiz Henrique Oliveira também mandando, né? Olha, tomar um golinho d'água aqui, porque a gente fala muito, então é sempre bom molhar aí as cordas vocais, né? Meus amigos queridos, eu vou trazer para vocês aqui, vamos ver se eu consigo, porque trazer exatamente quem eu penso que vou trazer, porque geralmente às vezes a nível de computação a gente pensa uma coisa e o computador faz outra. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem que é assim, por quê? Porque tem a surpresa, vira surpresa até para mim. Olha só, elas são muito legais. Letícia e Vanessa, Logo Eu.
já te quis, me vi tão feliz com um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar e você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou um dono desse amor e eu nem quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Yeah, yeah. Te vi e já te quis, me vi tão feliz com um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar que você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor e eu nem quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor e eu nem quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Yeah, yeah. Duas irmãs maravilhosas, nossas amigas, né? Tava aqui pensando, vendo as duas, saudade das duas, e quando será a possibilidade de voltar a tê-las aqui conosco? Essa é a pergunta, né? Porque depois que houve a pandemia, o programa virou virtual. É a única possibilidade que a gente tem de tocar o programa, né? E às vezes a internet favorece, na maioria das vezes agora tem favorecido. E às vezes não. Hoje, por exemplo, no Eduardo Moura, não estava legal, né? Ele participou muito bem, como sempre, mas a internet estava tendo oscilações. Eu quero ver se eu pego de surpresa um amigo querido que colabora aqui com a gente, que está fazendo aniversário hoje, né? É o Leonardo Branco. Ele vive um momento muito legal com a Érica, né? Que é a esposa dele, e eu não sei, vou até tomar a liberdade de ligar para a esposa, porque no dia de aniversário deve estar recebendo muitos parabéns no telefone dele, né? Então eu tô chamando aqui, vamos ver se eu vou ter condições de falar, porque eu queria parabenizá-lo, né? Queria mandar um abraço. A gente não pode só usar as pessoas, digamos assim, naquele momento que colaboram com a gente. Então estou tocando para a Érica a nível de imagem, né? Mas por enquanto ninguém está atendendo. Ninguém está atendendo. Eu queria lembrar para você que aqui pertinho de casa inaugurou o Supermarket. Olha, o Supermarket está com um trabalho fantástico, viu? Parabéns ao pessoal da Supermarket. Aqui na Tijuca, aliás, eles estão divulgando como Supermarket Maracanã, que fica na esquina da Deputado Soares Filho. Bem, já que ela não atende, que ela deve estar ocupada lá com os afazeres, nós vamos fazer o seguinte, vou ligar para o próprio Léo. Ele estava em trânsito, a última vez que eu falei com ela, ele estava indo do Rio para Matias Barbosa, que é coladinho em Juiz de Fora, onde ele tem uma casa muito legal, né? Só que aqui é nível do Leonardo Branco. Puxa vida, não estou conseguindo. Calma, Fernandinho, calma. Outra coisa que eu queria lembrar são das espadaskatana.com.br. São autênticas espadas samurai que você pode comprar e chega na tua casa em qualquer parte do Brasil.
E são espadas autênticas, importadas do Oriente, né? E são aquelas espadas em que os samurais realmente brilharam em Priscazeras. Ah, apareceu o aniversariante, eu tinha que falar com ele. Meu Deus do céu, parabéns. Espera aí, primeiro vamos ver esse sorriso bonito aí, né? Primeiro vamos ver o sorriso bonito dele, do nosso querido amigo, advogado Leonardo Branco. Atenção, atenção, vamos lá. Olha só o homem, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, Léo. Obrigado, Fernando. Que surpresa boa, meu amigo. Pois é, Maravilha. eu estava preocupado, falei, será que eu vou? Porque eu soube, eu cheguei a receber o telefonema da Érica, né? Mandei uma mensagem para você, sua esposa, e falando com ela, falou, olha, ele está em trânsito, ele está vindo do Rio para Matias Barbosa. Falei, será que ele vai chegar a tempo? Pelo visto chegou, não está cansado da viagem não? Não, Fernando, tá tudo bem. É aquela divisão, né? Eu fui almoçar com o papai e com a mamãe lá no Rio, né? Sei. E agora vim o restante do dia com a Érica, né? Então, tem que ter aquela divisão, né? Aquele jogo de cintura, né? Tem sim. As pessoas amadas, a gente fica sempre perto, né? Nesse momento de pandemia, eu acho que todo mundo tem que aprender um pouquinho nisso, né? Valorizar mais a família, valorizar, fazer as pazes com quem você estivesse meio entristecido, que a gente agora está dando valor a qualquer tipo de contato, né? É verdade, é verdade. Vocês formam um casal muito bonito, né? Ela está por aí, pertinho de você, não? Hã? Ela está pertinho de você aí? Tá aqui do meu lado. Ah, é? Então, olha, olha que coisa, que casal bonito, meu Deus! Oi, Érica, que prazer vê-los aí juntinhos, né? Que maravilha, viu? Eu sei que eu não preciso nem falar, eu nem preciso falar nada, porque ele me conta que você cuida muito bem dele, né? E ele tá, menina, ele está absolutamente apaixonado. Que bom! Que essa... Fernando, eu falo isso, né? Falo até demais, né? Que bom, não, mas isso nunca é demais. Eu espero que vocês fiquem juntos muitos e muitos anos, viu? E naturalmente vocês têm lá as coisas a fazer, deve ter muita gente recebendo aí, ligando o telefone para vocês. E eu quero desejar muita saúde, muita felicidade para o Léo e para a Érica também, tá bom? Tá bom, Fernando, obrigado. Um abraço para sua Samira também, todos. Ela tá mandando outro. Tá, e se Deus quiser, nós vamos estar juntos. E mesmo assim, virtualmente, pode chamar um amigo aqui que eu tô sempre junto aí com você. Tá certo. Abração, Érica. Saúde para vocês. Foi muito bom falar com vocês. Um grande abraço. Tudo de bom. Um abraço. Obrigada. Pois é, tá vendo? Amigo é para essas coisas, né? A gente tem que, né, aproveitar o momento também e acarinhar, porque o que a gente puder falar, né, não economiza não. Se você falar, eu gosto de você, que bom, né, não tem nada demais, te amo, maravilhoso, né? Há várias formas de amor, né? Tudo depende da maneira que a gente encara a vida. Eu vou agora sim, agora eu vou falar lá com o meu amigo, o Silvio Provenzano. Silvio está aqui já, né? E aqui você sabe, o programa é assim mesmo, vai acontecendo na medida do possível, né? E vem dando muito resultado. Então eu quero agradecer a você. Agora sim, o doutor Silvio Provenzano comigo nesse momento. Doutor Silvio, como vai essa força, meu amigo? Deixa eu só colocar a sua imagem aqui. Tudo bem? Tudo bem com o amigo? Tudo, rapaz, você sempre pegou no consultório. Você conhece aqui o vídeo? Conheço. Sou seu paciente. Pois é, com muito orgulho meu. O orgulho é todo meu, imagine. Encho a boca para falar. Quem é seu médico? Quem é seu clínico? Falei, doutor Silvio Provenzano, né? E eu conheço vários artistas que falam a mesma coisa. Mas, doutor Silvio, por falar em artista, uma coisa que preocupa a gente, eu recebi uma notícia hoje que o Paulinho, aquele cantor do Roupa Nova, aquele carequinha, sabe?
O Paulinho, ele foi acometido de uma doença que o levou à internação, eu nem me lembro bem qual era, e depois, uma vez internado, na internação ele pegou o Covid. E ontem o Roupa Nova, esse grande conjunto, né, expediu uma nota oficial dizendo que o Paulinho estava em recuperação, papapá, mas hoje veio a informação de que ele foi entubado. E daí a pergunta, quando o paciente de Covid é entubado, o que se pode esperar? Qual é o percentual, se é que existe, de recuperação nesses casos? Veja bem, a intubação normalmente é um procedimento que é realizado quando o paciente está na chamada fase 3 da Covid. Sim. É quando você tem um processo inflamatório generalizado e acomete os pulmões, levando à baixa do oxigênio no sangue, o que pode ser fatal, razão pela qual o uso de equipamentos para auxiliar na respiração é mandatório. E o nosso Paulinho, eu conheço, amigo de infância da minha esposa, inclusive, é uma pessoa muito querida e a gente está aqui na torcida dele se recuperar. Não existe uma estatística do Fernando. O conceito de tratamento da Covid sofreu mudanças e a equipe que está cuidando dele lá no CTI é uma equipe de médicos que é do mais alto gabarito. Sim. No mesmo local onde o nosso querido Clóvis Munhoz, que foi diretor médico do Vasco da Gama durante tanto tempo, isso, querido esteve mesmo, internado 63 dias, logo no começo da Covid, verdade, quando ainda se conhecia menos da doença. E o Clóvis, que tem como fator de risco, o mesmo que o Paulinho, que eu, né, a questão da obesidade, que eu ele também. se recuperou. E o que eu espero é que o Paulinho tenha o mesmo sucesso que o nosso querido Clóvis teve. O Clóvis já está de novo atividade, já voltou inclusive a operar, está totalmente recuperado. E em breve vamos ouvir aquela voz tão doce do Paulinho, que encantou gerações, não foi só a minha nem a sua, mas as atuais gerações ainda ficam encantadas com a voz do Paulinho. Não podemos perdê-la, por isso a torcida que estamos. Pois é, agora uma outra pergunta de uma pessoa próxima, não só a minha como sua também, o Cristiano Santos, né, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eu vi praticamente o Cristiano começar como comunicador, né? E o Cristiano teve uma época, logo no início da pandemia, que foi acometido da Covid, né? Teve um estado até com uma certa gravidade, mas recuperou-se e tal. E, segundo a informação que eu obtive recentemente, ele nos últimos dias passou a ter fortes dores de cabeça e não havia... Vamos buscar o que é isso, e agora está internado para uma ressonância e para saber exatamente o que é essa dor de cabeça, e há médicos que atribuem para saber se há ou não uma sequela vinda do Covid. Tem lógica esse raciocínio? Total. Você sabe que é muito raro o óbito em crianças. No entanto, existem crianças com quadro de síndrome de Kawasaki, que é uma doença autoimune. Tudo indica, tendo como gatilho, o vírus da Covid. Então nós sabemos que eventualmente algumas condições elas podem ocorrer depois que o quadro da Covid-19 esteve resolvido. E é isso que essa médica está investigando. Será que teve alguma trombose? Será que teve algum problema que está justificando? Ela está absolutamente correta dentro do raciocínio clínico dela. As informações que eu tenho do Cristiano é que ele está melhor, graças a Deus. Que bom. Eu chamo ele, um talento jovem. Sem dúvida. No rádio. Ele tem uma vida promissora à frente dele e não há de ser nada. Mas estamos aguardando os exames para que a gente possa chegar a uma conclusão final do porquê dessa dor de cabeça do nosso Cristo. Vamos aguardar. Agora é inevitável, né, a gente aproveitar esse momento com um dos maiores médicos do Rio de Janeiro, do Brasil, o Dr. Silvio, para saber essa morte que nos pegou a todos de surpresa do Tom Veiga, aquele rapaz super talentoso que há 21 anos dava voz ao querido Louro José, né? Quando isso ocorre, por que isso ocorre e por que ocorreu numa pessoa relativamente tão jovem, com 46 anos? Há uma linha de raciocínio de alguns médicos que eu ouvi dizendo que às vezes a pessoa de mais idade ela fica menos vulnerável
do que a pessoa de meia idade a esses acidentes. Procede isso? Na verdade, o que infelizmente vitimou o nosso, como conhecemos sempre como Louro José, ele deu voz e alma a um boneco. Isso. O que o vitimou foi um acidente vascular cerebral hemorrágico, um derrame hemorrágico. Houve um extravasamento de sangue no cérebro. Isso ocorreu devido ao rompimento de uma artéria. Eu tenho dois tipos de derrame, basicamente, viu, Fernando? Sim. O primeiro derrame, o mais comum, é o isquêmico, e que normalmente acontece na terceira idade. São fatores de risco que vão se somando ao longo da vida, que vão acabar obstruindo o fluxo sanguíneo num determinado vaso pela formação, geralmente, de uma placa de pulmão. Então eu tenho, por exemplo, o sexo masculino, um fator de risco, o diabetes, a hipertensão, o colesterol, o tabagismo, o histórico familiar. Tudo isso contribui para o indivíduo vir a ter um entupimento de uma artéria com um AVC isquêmico. E normalmente o AVC isquêmico ele tem um quadro muito menos grave do que o AVC hemorrágico. Já o AVC hemorrágico, ele usualmente ocorre em pessoas mais jovens. Ele é devido a uma má formação arterial, onde ocorre uma dilatação da artéria, e por estar dilatada essa artéria, a parede é mais fina. Sim. E por ser mais fina, ela pode se romper com mais facilidade. Um pico de pressão arterial, que tudo indica, foi o que aconteceu com o nosso amigo, pode romper essa parede, extravasar sangue para o cérebro e provocar o derrame hemorrágico. Acredito que tenha sido exatamente isso. E esses quadros, mesmo quando ocorrem na porta da emergência do hospital, pouco se tem para fazer. São muito graves, quase sempre fatais, como foi o caso do nosso querido saudoso Louro José. Esse tipo de acidente vascular cerebral que mata seria parecido com um infarto fulminante que se diz? Sim. A diferença é que o infarto fulminante normalmente ele é uma trombose. Sim. Que inclui uma artéria da coronária. E o que vitimou ele foi o rompimento, uma explosão de um vaso no cérebro que tinha um aneurisma que rompeu. Então é um quadro, eu diria, agudo, catastrófico. Ele provavelmente deve ter sentido uma dor forte de cabeça, perdeu os sentidos e não acordou mais para cima. Entendo perfeitamente, lamento, né? Mas, doutor Silvio Provenzano, a medicina tem avançado muito, né? E a prova disso é esse momento que a gente está vivendo, evidentemente que ainda em plena pandemia, mas com o combate, né, cada vez mais não é, por parte da medicina com relação ao Covid, né? A gente tem boas expectativas daqui para frente, doutor Silvio? Veja bem, todos nós, na verdade, o mundo inteiro está na expectativa de uma vacina que ainda não tem. Sim. As 4 vacinas que estão sendo testadas, com diferentes formulações, elas se encontram na chamada fase 3 de testes. Sim. Somente depois que esta fase estiver concluída, é que nós poderemos ter alguma ideia se ela é possível de ser aplicada numa grande população ou não. Sei. Então, talvez em março do ano que vem, se todos os testes que se encontram ainda em andamento funcionarem e derem certo. É isso que a gente está aguardando. Que coisa, né? Agora, hoje a gente pode dizer que os médicos estão sabendo mais a respeito da doença, do Covid? Sim. A gente sabe exatamente como é que o vírus penetra no corpo, o local onde ele se liga a um receptor e onde ele começa a desenvolver um quadro inflamatório que pode provocar a chamada síndrome híbrida inflamatória, que é aquela fase que, infelizmente, o nosso querido Paulinho se encontra agora, do Roupa Nova. E aí, evidentemente, que todos os recursos de suporte da medicina intensiva devem ser empregados para dar suporte à vida enquanto esse quadro inflamatório não se resolve. Então, a gente já conhece os mecanismos, sabemos exatamente as alterações, só que não temos ainda um medicamento específico que destrua o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2. A gente tem testes com a Anita, a gente tem testes com a ivermectina, fizemos testes com a hidroxicloroquina, muitos desses testes já foram, inclusive, abandonados pela falta de sucesso.
Tem um medicamento americano que foi testado, que também já foi abandonado, porque além de ser muito caro, não forneceu efeitos. O que a gente espera com ansiedade é realmente a vacina, que aí sim a gente vai ter mais tranquilidade. Enquanto isso, os cuidados individuais. Quando há pouco você me ligou em consulta, você foi testemunha de que eu estava com a máscara. Isso. O uso da máscara é obrigatório quando a gente estiver no ambiente com outra pessoa. E sempre manter as janelas abertas, ventilar os ambientes, manter distanciamento e lavar as mãos com muita frequência. Esses cuidados evitam que a gente pegue o vírus. E rezar, né, para a gente não pegar. Eu acho que contar com a proteção de ser maior ali em cima de nós é sempre de grande valia. Eu, pelo menos, não abro mão dela, se você quer saber. Ah, também não abro, não. Doutor Silvio, muito obrigado, querido. Um fraterno abraço. Eu estou correndo agora para o Conselho, que nós temos uma reunião com o Corpo Clínico do Hospital Federal de Bom Sucesso, por conta de programarmos a reabertura de um hospital, que é o maior do SUS no Rio, que não pode fechar. Tem que atender a população, sim. Um abraço, Fernando. Obrigado. Até quarta que vem. Desculpa o corre-corre hoje. Abraço, querido. Até quarta que vem. Doutor Silvio Provenzano, tomara que reabra realmente o hospital. Quero crer que seja o hospital de Bom Sucesso, né? Vamos falar agora, vamos posicionar aqui o Mário Sérgio Cortella, esse grande professor, com o seu canal, né, que eu recomendo. Aliás, eu queria também dizer para você, se você puder me olhar agora aqui um minutinho, é o seguinte: se você estiver vendo a gente pelo YouTube, por favor, inscreva-se no canal. Dá uma força para a gente, é muito importante. Inscreva-se no canal que terá surpresas. Inscreva-se no canal e toca no sininho, que toda vez que a gente estiver aqui no ar, você será avisado, tá bom? Muito obrigado. No youtube.com. Muito bom. Então vamos voltar aqui. O professor Cortella tem colocado raciocínios muito interessantes no canal dele, que a gente recomenda também. Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. Eu teria que colocar aqui o som. Vocês me desculpem, eu me distraí e não coloquei. Pessoas que têm o nariz empinado, pessoas que acham que são mais do que outras pessoas. Pessoas se colocando numa posição superior porque tem mais dinheiro que as outras, ou então tiveram a oportunidade de ter mais educação do que outras, o que é um grande contrassenso, paradoxo, incrível, mas mesmo assim, professor, hoje o nosso tema é a imbecilidade arrogante. O que está acontecendo com essas pessoas, professor? Boa noite. Olha só, né, Pedro, que coisa. Hoje é um dia de lembrar uma pessoa especial dentro do nosso tempo, da nossa história, do nosso país, que é João Gilberto. Hoje faz um ano, exatamente um ano, que João Gilberto, um dos nossos maiores artistas da história, na música, naquilo que encanta, que ele faleceu aos 88 anos, no dia 6 de julho de 2019. Um ano sem João Gilberto. E uma das primeiras músicas de João Gilberto, né, que fez sucesso, ela se chamava, e se chama, né, porque ela continua a música, Lobo Bobo. E não sei se você lembra, acho que quem aqui conosco está se lembra, a música, que ela é engraçadinha, ela é leve, de propósito, vale a pena prestar atenção na letra. Ela começa dizendo: era uma vez um lobo mau que decidiu jantar alguém. Jantar. Essa é uma terminologia, né, que em outros tempos se utilizava de forma um pouco pornográfica até de uma maneira um pouco safada, mas nos 10 anos mais recentes, especialmente nos 5 anos mais recentes, a noção de jantar alguém é fazer com que alguém, né, que estava buscando se ressaltar, alguém que estava buscando se elevar além da conta, que essa pessoa fosse colocada, né, no seu lugar. Esse é o lado inverso do que você lembrava nesse momento, por uma razão. Há gente que é de uma imbecilidade, obviamente, inacreditável, que ela acha que a tarefa dela é sair por aí jantando pessoas no sentido de humilhá-las, no sentido de torná-las inferiores, de achar que só porque ela está numa posição, aquela que está, que o outro ou a outra pessoa que próximo dela está, especialmente se for um servidor público, uma servidora pública, ou até na área privada, é muito comum isso em outros tempos, a pessoa destratava o servente, o
garçom, né, a mulher que cuidava, né, de um canto dentro de um lugar. Essas tarefas que são feitas, que alguém, às vezes porque está pagando ou está no lugar, supõe, essa pessoa que é imbecil, ela supõe, seja homem ou mulher, seja que condição tiver, que ela poderá, né, ter ali uma posição que eu chamo, Pedro, de posição feitoral, de feitoria mesmo, né? Aquele ou aquela que tinha a tarefa de disciplinar escravizadas e escravizados. Então, esse modo feitoral de ação em que se sai por aí, né, tentando demonstrar a autoridade de gente que é tão imbecil que a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. A própria palavra imbecil, na origem, em latim, significa a pessoa fraca, aquela que não tem energia, né? Portanto, fraca de ideias, fraca de atitude, e um lobo bobo, né? Porque vai imaginando que, tal como na música, né, do João Gilberto, vai sair por aí para jantar alguém e acaba dando uma demonstração de vida tosca, cabeça tosca. É aquela pessoa que ofende o outro, diz: você não é nada, quem que você pensa que você é, você ganha pouco, você está aí nessa tarefa, se fosse importante você estava aqui onde eu estou, onde já se viu, quem é você, não está vendo, né? Tudo isso é de uma dor imensa, porque a pessoa que faz, ela primeiro pratica uma maldade, segundo ela pratica uma idiotice, terceiro que ela, dependendo da circunstância, pratica um crime também, né? E nessa hora, é claro, nós não podemos esquecer o quanto que isso, de novo, trazendo à tona o Jades, o Tião Macalé que eu trago toda vez que posso, quando ele virava para a câmera e dizia assim: nojento. Tem gente que é nojenta no modo de empinar o nariz, como você lembrava, na soberba, aquele que se estiga e diz: sabe com quem que você está falando? Que gente tosca, né? Ela, sem dúvida, é pequenininha na cabeça, é pequenininha na atitude, e não é pequenininha de humilde, não, é porque é imbecil mesmo. Olha só, tá vendo? Gostou do conteúdo? Comente, compartilhe, né? É o nosso querido professor Mário Sérgio Cortella, uma das brilhantes mentes do Brasil, né? Que a gente teve aqui a oportunidade de trazer para você e lembrar do canal dele, que é muito importante, né? Canal do professor Mário Sérgio Cortella. E lembrar do meu canal também, né? Se você puder, estiver vendo a gente pelo YouTube, não se esqueça, por favor, se inscreva, dá uma forcinha pra gente, né? Inscreva-se no canal e toca no sininho, não custa nada, é só dar uma setinha no canal. Então, Luiz Henrique Oliveira estava vendo a gente, vamos ver as pessoas aqui: Elvira Araújo, Alex Knights, Tiago Luz, também o Fernando Veloso, Eliane Faixas, boa tarde, Eliane, Graça Duarte, Edson Fagundes, Jane Mary, Denise Guzmán Silva, Eliane Santos, já falei, Maria Fialho, alô Maria Fialho, a Rita Carneiro de Mendonça, o Elvira Araújo, amo essa oração prece de cartas, obrigado Elvira. Esse ano está sendo muito difícil, ela comenta, e é verdade, né? Denise Guzmán dizendo que está triste, Nila de Carneiro de Oliveira, estou de olho na transmissão, muito legal. Ô Nilad, um abração querido, saúde para você. A Rita Carneiro de Mendonça: foi um ano de muitas perdas, que fique como um aprendizado, a vida é um sopro e precisamos deixar a mesquinhez de lado e sermos mais solidários. É isso mesmo, Rita. O Dr. Silvio Provenzano, esse extraordinário médico, nosso querido amigo, né? Eros Mário Cordeiro, grande Eros, um dos maiores produtores culturais desse país. Alô Eros, um abração para você e para Agnes. Outro dia eu fui visitá-los, o Eros mudou aqui para Tijuca. Gente, que beleza de edifício, de apartamento, que Deus conserve, né? Também a Terezinha Chagas, boa tarde Fernando e Dr. Silvio, obrigado Terezinha. A Denise falando: eu nasci no Hospital de Bom Sucesso, tá vendo? Tomara que reergam, né, esse hospital que teve aquela tristeza de incêndio. A Euciene Correia, Michele Lopes Jacomassi e Terezinha Chagas,
Um abraço para vocês. Muito bem. A Denise Guzmán, Rita, não estou vendo as pessoas deixarem da mesquinhez. Acho que muitos ainda não aprenderam a lição. É o que disse aqui o professor Mário Sérgio Cortella, não é? Infelizmente, né? Então, Marcelo Magé Mercoledi, um abraço para você também. Gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Não se esqueça, no YouTube, se puder, dá uma chegadinha e se inscreve, que a gente está precisando da ajuda de vocês. E se Deus quiser, amanhã, às 4 da tarde, nós estaremos de volta aqui com o nosso programa. Fiquem com Deus. Aliás, parabéns ao Leonardo Branco, mais uma vez o aniversariante do dia. Fiquem com Deus. Namastê.